com vocês? Professor Glemes tem aqui na estrada com os profs e hoje você não vai sair daí, você não vai fechar esse vídeo porque você primeiro vai se inscrever no nosso canal, vai dar um like, vai curtir esse vídeo, vai compartilhar com a galera e também lá no nosso Instagram, na estrada com os profs, porque hoje a aula vai ser, top, vai ser sobre exercícios de associação de capacitores. Então, roda a vinheta. Bora lá! Exercício número 1, ele fala assim: no circuito A, considere os 3 resistores com resistências iguais. E no circuito B, considere os 3 capacitores com capacitâncias iguais, como você está vendo aí no desenho. É correto afirmar que a resistência equivalente é igual a 3Rs e a capacitância equivalente é igual a 3C? R sobre 3 e a capacitância equivalente é igual a 3C? 3Rs e a capacitância equivalente é igual a C sobre 3? R sobre 3 e a capacitância equivalente é igual a C sobre 3? R e a capacitância equivalente é igual a C. Então, está aqui o circuitinho que você tem no seu exercício. Você tem 3 resistores associados em série e nós temos 3 capacitores também associados em série. Justamente esse primeiro exercício, o básico para nós descobrirmos a resistência equivalente e a capacitância equivalente. Bom, os resistores estão em série, então para você descobrir a resistência equivalente, basta você somar os resistores. R mais R equivale exatamente a 3 R's, como vocês estão vendo aí no desenho. Agora, professor, e capacitores, quando eles estão em série, é só eu somar também? Não, quando eles estão em série, ou para achar a capacitância equivalente, é igual o resistor em paralelo, tá? Ou seja, você vai somar os seus inversos. 1 sobre capacitância equivalente é 1 sobre a capacitância 1, mais 1 sobre a capacitância 2, mais 1 sobre a capacitância 3. Consequentemente, como os capacitores são iguais, você não precisa fazer isso. Ou seja, quando os capacitores são iguais, estão em série, você pega a capacitância de um deles, que é C, que é igual aos 3, e divide pelo número de capacitores associados em série. Quantos capacitores você tem em série? Ah, professor, eu tenho 3. Então, vai ser C sobre 3. Pronto, está aqui justamente a capacitância equivalente e também a resistência equivalente do seu circuito. Eu vou sair da imagem justamente se esse é o momento, quer dar um print na tela, quer tirar uma foto, voltar no quê, professora? Voltar na aula e ver o circuito novamente. Essa é a hora, porque nós vamos para o exercício de número 2. Bora lá? Exercício de número 2. Um circuito elétrico é constituído por 3 capacitores, 4 resistores e um gerador ideal conforme a figura abaixo. O circuito é submetido a uma tensão elétrica de 220 volts. A carga elétrica armazenada pelo capacitor de 10 microfarad em microcoulomb vale, respectivamente, quanto? Está desenhado o circuitinho no quadro. O que nós temos, moçada? Primeiro, uma fonte de tensão, gerador ideal, que vai fornecer 220 volts ao circuito. Consequentemente, uma resistência aqui que está em série com os demais dispositivos do meu circuito de 30 ohms. Resistores 10, 30 e 30 e capacitores de 10, 30 e 30 microfarad, ok? Bom, o que nós temos? Primeiro, você tem que lembrar que nós teremos uma corrente elétrica que vai sair da minha bateria, aqui, uma corrente elétrica total. E essa corrente elétrica, você não pode esquecer que ela vai passar por esta resistência elétrica aqui. Então, o que vai acontecer? Consequentemente, esses 220 volts, eles não estarão disponíveis para esta parte do meu circuito, porque toda vez que uma corrente passa por uma resistência, tem o que chamamos de queda de tensão. Então, quer dizer que um pouco desta voltagem, digamos assim, fica nesse resistor. Aí, o que sobra vai ser fornecido para o meu circuito. Então, o primeiro passo é nós descobrirmos o quanto dessa voltagem fica aqui. Não esqueça,
Toda vez que uma corrente passa por uma resistência, tem a queda de tensão, ou seja, um pouco da voltagem total fica ali. Então, o primeiro passo é descobrir o quê? Qual é a voltagem que fica aqui? Ah, professor, como que eu vou descobrir a voltagem que vai ficar aqui? É simples. É só em cima deste resistor, nós fazemos U igual a R vezes I. Tá? A resistência é 30, então eu vou descobrir a voltagem que ficará ali naquele resistor. A resistência é 30 e falta eu descobrir a corrente. Como que eu faço para descobrir a corrente? Bom, aí, primeiro nós vamos ter que descobrir a resistência equivalente. Isto aqui está tudo em série. Não esqueça que capacitores carregados não tem corrente que passa por capacitores. Onde tem capacitor não tem corrente elétrica. Tá? Então, isso daqui, todos esses resistores estão em série. Então, para descobrir a resistência equivalente, eu só vou somá-los. Então, acabei de descobrir a resistência equivalente, como a gente acabou de ver no exercício de número 1. Então, a resistência equivalente 30, 60, 70, 100 ohms. E com a resistência equivalente, nós vamos calcular a corrente elétrica total. Então, a resistência equivalente vezes a corrente elétrica. Bom, a DDP é os 220 volts, a resistência equivalente é 100 amperes. Isso eu acabei de descobrir a corrente elétrica total que passa pelo meu circuito. Você só descobre a corrente total que sai da sua bateria com a resistência equivalente. Então, vou passar esse 100 dividindo, 220 divididos por 100, vai dar 2,2 amperes. Então, olha só, com a corrente agora, quer dizer que vai passar pelo meu resistor, 2,2 amperes. Isso quer dizer que um pouco de voltagem fica ali. Então, é isso que nós vamos descobrir. Ou seja, a voltagem, a DDP, que fica no meu resistor, vai ser de 30 vezes 2,2, 66 volts. Isso quer dizer que dos 220 volts disponíveis, 66 volts ficaram aqui. Isso quer dizer que sobrou para o resto do meu circuito quanto? 220 menos 66. Isso quer dizer que sobrou para o meu circuito, para o resto do meu circuito, 154 volts. Então, moçada, dos 220 volts disponíveis, o primeiro resistor utilizou, digamos assim, 66 volts. Sobraram 154 volts. A pergunta é, qual a quantidade de carga armazenado neste meu capacitor? Não esqueça que quando você tem capacitores em série, a quantidade de carga total é a mesma quantidade em todos os capacitores. Isso quer dizer, a quantidade de carga que ele pediu neste capacitor é igual neste capacitor e é igual nesse capacitor, porque eles estão em série, que é igual à quantidade de carga total. E como que eu calculo a quantidade de carga total? Lembre-se, primeiro vamos calcular a capacitância equivalente. Para calcular a capacitância equivalente, 1 sobre capacitância equivalente, igual a 1 sobre o capacitor 1, que é 10 micro, mais 1 sobre o capacitor 2, que é 30 micro, mais 1 sobre o capacitor 3, que é 30 micro também. Logo, 1 sobre capacitância equivalente. Isso daqui, qual que vai dar o mínimo aqui? Entre 10, 30 e 30. É 30. Então, o mínimo será de 30. Consequentemente, 30 divididos por 10, 3 micro. Deixa eu ver onde que eu vou colocar, na verdade, aqui vai dar 30 micro, né? 30 micro divididos por 10, 3 vezes 1, 3. Mais 30 por 30, 1. 1 vezes 1, 1. Mais 30 por 30, 1. 1 vezes 1, 1. Logo, a nossa capacitância equivalente vai ser 3 mais 1 mais 1, 5 sobre 30 micro. Então, 1 sobre capacitância equivalente. Simplifico 5 com 30, vai ser 1 sobre 6 micro. Multiplica em x, porque eu quero a capacitância equivalente. E aí, calculei a capacitância equivalente
do meu circuito. 6 microfarad. Agora, como ele quer a quantidade de carga, não esqueça, para calcularmos a quantidade de carga, que Q. Que Q porque a quantidade de carga total, como está em série, é a mesma quantidade de carga em todos os capacitores, então eu vou calcular a quantidade de carga. A capacitância equivalente, 6 micro vezes a DDP, que não é os 220, é os 154 volts. 154 volts. Logo, a quantidade de carga, que é o que nós estamos procurando, 6 vezes 154, vou sair um pouquinho da imagem aqui para você dar uma olhadinha, equivale a 924 microcoulombs, que está lá na resposta das alternativas, que era a letra E. Vou sair da imagem, moçada, para você, se você quiser agora, dar um pause no vídeo ou tirar um print da tela, tirar uma foto. Essa é a hora para você entender a resolução desse exercício. Bem importante, não esqueça, quando os capacitores estão em série, a quantidade de carga é a mesma da total. E como que nós encontramos essa quantidade de carga total? Fazendo o que Q, mas com a capacitância equivalente. Só somar os inversos. Cuidado para não se perder nas contas, tá? A única situação desse exercício bacana é que antes de eu fazer direto, primeiro eu tinha uma resistência, então teve uma queda de tensão antes de chegar nos capacitores. Então primeiro eu tive que descobrir essa queda de tensão para ver efetivamente o quanto que sobrou por meus capacitores. Aí eu só usei a parte de capacitância. Fechou? Sair da imagem, dá um pause porque nós vamos para o exercício de número 3. Então, bora lá, gente. Exercício número 3. Uma das aplicações dos capacitores é no circuito eletrônico de um flash de máquina fotográfica. O capacitor acumula carga elétrica por um determinado tempo, alguns segundos, e quando o botão para tirar foto é acionado, toda a carga acumulada é despejada sobre a lâmpada do flash. Daí o seu brilho intenso, porém de curta duração. Se num circuito houver um capacitor de dados nominais 315 volts e 100 microfarad, corresponderá a uma carga em coulombs máxima acumulada de... Então, os dados retirados do exercício, um exercício muito direto que nós vamos resolver só pelo fato dos termos e da matemática básica. Não esqueça, moçada, a pergunta do exercício é bem clara. Ele quer justamente a respeito da quantidade de carga. Lembre-se, vou fazer de outra cor aqui para você, a quantidade de carga acumulada é o Q. Aí você fala, professor, é só eu substituir? Sim, é só você substituir, mas cuidado com essa capacitância, tá? Como ele quer a carga em coulombs, 100 microfarad, não esqueça que o micro equivale a 10 a menos 6 farad. Isso quer dizer que 100 vezes 10 a menos 6 é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 4. Ó, eu andei 2 casas com a minha vírgula. Então, cuidado na hora de você fazer essa conta. Consequentemente, a quantidade de carga, a capacitância, eu vou a princípio usar este valor, 1 vezes 10 a menos 4, vezes a DDP, a voltagem que eu liguei o meu capacitor. E ele falou para nós 315 volts. Logo, a quantidade de carga, 315 vezes 1, 315 vezes 10 a menos 4 coulombs. Porém, ele quer em coulombs, ele não deixou com a potência, então nós temos que retirar essa potência. Ou seja, para retirar essa potência, eu tenho que andar 4 casas com a minha vírgula para a esquerda. Olha só, a vírgula está aqui, eu vou andar 1 casa, 2 casas, 3 casas, mais 1 casa para lá. Ou seja, eu tenho que colocar um zero a mais. Isso aqui equivale a 0,0315 coulombs. Pode, se você quiser conferir, pode até chegar no 315, conte quantas casas eu andei. Ó, 1, 2, 3, 4. Exatamente o que ele pediu para você. Mas para a gente lembrar a respeito do que significa esse micro, né, que é a potência de 10, e trabalhar um pouquinho sobre matemática básica. Ah, que alegria! Eu vou sair da imagem e você vai aí, se você quiser dar um pause agora, para você ver como é que faz, treinar sua matemática, essa é a hora, porque nós vamos para o exercício de número 4. Então, bora lá?
Exercício número 4. Na associação de capacitores esquematizados acima, a capacitância está indicada na figura para cada um dos capacitores. Assim, a capacitância equivalente entre os pontos A e B no circuito é. Então, está aqui o nosso circuito, nós temos aqui alguns capacitores com as suas capacitâncias, exercício algébrico, e ele quer a capacitância equivalente. Bom, primeiro passo tem que entender o seguinte, você tem 3 ramos nesse circuito, tá? E nesses 3 ramos, eles estão em paralelo entre si. Então, este ramo está em paralelo com esse, que está em paralelo com esse. Mas aí, neste ramo, esses 2 capacitores estão em série. E neste ramo, os capacitores estão em série. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer por partes. No lugar destes 2 capacitores, eu vou achar a capacitância entre eles aqui embaixo. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou puxar aqui uma flechinha e vou fazer aqui, ó, achar a capacitância equivalente a apenas esses 2, porque aí o que acontece? Eu achando a capacitância equivalente entre esses 2, vira um só. E aí, na sequência, eu vou achar a capacitância equivalente entre esses 3, vira um só. E depois, todos eles estarão em paralelo, eu só vou somá-los. Então, vamos lá. Bom, aqui eles estão em série. Como eu tenho 2 capacitores, eles são iguais à capacitância equivalente, já que eles são iguais, é só você pegar o valor de um deles e dividir pelo número de capacitores. Então, a capacitância equivalente entre esses 2 vale C sobre 2. Se você quiser, eu vou fazer aqui um pouquinho menor. Então, nós temos isso daqui, ó. Aqui, nós temos este capacitor aqui, que vale C sobre 4. E agora, no lugar deste capacitor, desses 2 capacitores aqui, eu tirei e coloco um apenas que vale C sobre 2. E vou fazer a mesma coisa com aqueles 3 capacitores que estão ali do lado. Ou seja, agora, no lugar destes 3, eu vou colocar um que vai fazer o mesmo efeito. Correto? É assim que a gente termina a capacitância equivalente. Bom, vou partir do mesmo princípio. Vou fazer aqui, ó, de 2 em 2. Eu vou primeiro pegar esses 2 capacitores e vou fazer o produto pela soma. Então, a capacitância equivalente entre eles são iguais, C e C divididos por 2 vai dar C sobre 2. E aí, logicamente, então quer dizer que no lugar desses capacitores aqui, é como se eu tivesse um capacitor que vale C sobre 2. Tá vendo? E aí, este capacitor que já estava lá, com este outro que agora está no lugar, são iguais. Vou fazer novamente. A capacitância equivalente, que vai ser, eles são iguais, C sobre 2 e C sobre 2. Ou seja, é o valor de um deles, que é C sobre 2, divididos pelo número de capacitores, que é 2. Logo, vou fazer aqui embaixo, acho que dá para enxergar, a capacitância equivalente vai ser C sobre 4. Ah, professor, assim eu acho mais confuso. Eu prefiro fazer, nessas circunstâncias, eu prefiro fazer assim, ó. 1 sobre capacitância equivalente é 1 sobre C, mais 1 sobre C, mais 1 sobre C sobre 2. Quer fazer assim? Fique à vontade, mas eu acho assim, pegando o valor de um deles dividindo pelo número de resistores, de capacitores, mais fácil. Então agora, no lugar desses 3, eu vou colocar apenas um capacitor com uma capacitância que vale C sobre 4. E, consequentemente, para você encontrar a capacitância equivalente agora, quando eles estão em paralelo, não esqueça, é apenas somá-los. C sobre 4 mais C sobre 2 mais C sobre 4. Logo, a capacitância equivalente, cuidado com a matemática básica, 4, 2 e 4, tirarei o mínimo, que é 4. Divido pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 divididos por 4, 1 vezes C, C. Mais 4 divididos por 2, 2 vezes C, 2C. 4 por 4, 1 vezes C, C. Logo, a nossa capacitância equivalente será 2 mais 1, 3, mais 1, 4, C divididos por 4. E 4C divididos por 4, 4 vai embora com o 4. Logo, a capacitância equivalente é igual a C. Eu vou sair da imagem.
Se você quiser dar um pause no vídeo, refazer o exercício, analisar passo a passo, esta é a hora. Moçada, olha aí, isso é extremamente importante, análise de capacitância equivalente. Agora é com vocês, galerinha. Bora lá fazer exercício, tentar resolver exercícios sobre associação de capacitores, energia, capacitância e assim por diante. E você já sabe, se precisar de alguma coisa, estamos aqui. Aqui é onde, professor? Aqui onde você já conhece, na estrada com os profs. Valeu, moçada, um grande abraço, até breve. Tchau, pessoal!